planeta existem lugares que nos fazem desfrutar com todos os sentidos. Mas há um país onde a natureza selvagem se mistura tão intensamente com antigas tradições tribais que muitos visitantes acabam presos em um mundo cheio de encantos e tentações difíceis de resistir. Prepare-se para conhecer mais detalhadamente a Zâmbia, um dos países mais desconhecidos, selvagens e fascinantes do planeta. Selvagem como o Xizungu, um ritual ancestral que permite que homens e mulheres tenham relações íntimas temporárias para fortalecer alianças familiares ou tribais. Uma tradição controversa como a do lobola, realidade pela qual um homem, se tiver dinheiro ou vacas suficientes, pode ter não uma, mas até 10 esposas. Um país africano cheio de curiosidades difíceis de acreditar, como uma piscina natural à beira de um abismo de mais de 100 metros, conhecida como a Piscina do Diabo, onde todos os anos milhares de turistas arriscam suas vidas para conseguir a foto mais radical. Ou um programa espacial secreto projetado por um cientista tão excêntrico que queria enviar uma jovem, acompanhada por 2 gatos e um missionário, nada menos que a Marte, antes que os Estados Unidos ou a União Soviética o fizessem. Uma nação onde os encantos vão além da natureza, com festivais onde um rei parece caminhar sobre as águas em uma canoa monumental com um elefante de mais de 5 metros de altura, e regiões onde os cupinzeiros gigantes atingem o tamanho de edifícios. Preste atenção e não perca este vídeo, porque descobrir a Zâmbia conosco vai surpreendê-lo muito mais do que você imagina. Vamos começar. No coração do sul do continente africano, cercada por vastas planícies, rios caudalosos e colinas escarpadas, fica a Zâmbia, uma nação que, apesar de seus desafios e localização remota, possui uma riqueza cultural e natural única em todo o continente. Considerada por muitos como o país mais selvagem da África, a Zâmbia oferece paisagens que parecem saídas de um sonho. Cachoeiras que rugem com força ensurdecedora, rios que serpenteiam entre florestas e planícies infinitas, e pântanos que se transformam em um mosaico de vida selvagem, principalmente durante a estação chuvosa. Na Zâmbia, os maiores elefantes do planeta atravessam livremente as savanas, enquanto os leões espreitam ao amanhecer e os hipopótamos emergem das águas profundas, lembrando a qualquer visitante que a natureza reina absoluta em cada canto deste território selvagem. Mas a Zâmbia não é só fauna e geografia. Este país é um mosaico de culturas e tradições ancestrais que sobrevivem ao passar do tempo. Comunidades que celebram festivais como o Kwamboka, onde um rei parece caminhar sobre as águas em uma canoa monumental com um elefante gigante, e regiões onde os cupinzeiros atingem o tamanho de edifícios inteiros. Realidades que iremos descobrir e que fazem da Zâmbia um lugar onde o selvagem e o humano se entrelaçam como em nenhum outro lugar, criando um cenário único que desafia a imaginação. A Zâmbia é mundialmente conhecida pelas majestosas Cataratas Vitória, chamadas localmente de Mosi Oatunya, a fumaça que troveja, consideradas uma das 7 maravilhas naturais mais impressionantes do mundo, segundo a Unesco. Mas a beleza da Zâmbia não se limita apenas a essas cachoeiras. Sua geografia diversificada também esconde lagos monumentais como o Lago Kariba, bem como vastos parques nacionais onde os visitantes podem embarcar em safaris inesquecíveis e observar a fauna africana em seu habitat natural. Entre esses animais estão os emblemáticos Big Five: o leão, o elefante, o búfalo africano, o leopardo e o rinoceronte, junto com espécies menos conhecidas, como o cão selvagem africano. Tendo isso em conta, a Zâmbia distingue-se por oferecer alguns dos safaris mais seguros de África, graças à combinação de parques bem geridos, guias especializados e regulamentos de conservação rigorosos. Além disso, este país é também um dos mais econômicos de África, permitindo aos viajantes viver uma experiência única sem comprometer a segurança ou a qualidade dos safaris ou de qualquer outra excursão que desejem realizar, que, como verá, são muitas. A Zâmbia faz fronteira com vários países, como o Zimbábue ao sul, Moçambique a leste, Tanzânia e Malawi a nordeste, República Democrática do Congo ao norte, Angola a oeste e Namíbia a sudoeste.
Essa localização estratégica no coração da África torna o país um ponto de encontro para um grande número de culturas e tradições. Algumas dessas comunidades preservam rituais e costumes ancestrais pouco explorados, que podem ser fascinantes e até controversos para os visitantes, oferecendo uma visão única da herança cultural do país. Com uma área de aproximadamente 752 mil quilômetros quadrados, a Zâmbia tem quase o dobro do tamanho do Paraguai e é comparável em extensão a países como a Espanha, ou ligeiramente menor que a Venezuela. Apesar de seu grande território, abriga uma população de cerca de 19 milhões de habitantes, o que resulta em uma densidade populacional bastante baixa em comparação com outros países africanos. Essa distribuição permite que tanto as áreas urbanas quanto as rurais se desenvolvam amplamente, que a flora e a fauna sejam preservadas em todo o seu esplendor e que vastas regiões permaneçam intocadas, formando algumas das paisagens mais impressionantes da Terra. A história da Zâmbia é tão rica e complexa quanto sua natureza. Este país foi habitado por diversas etnias e reinos muito antes da colonização europeia, e essas raízes ainda se refletem em rituais de iniciação, festivais ancestrais e cerimônias únicas, como o Kuomboka. Este é um dos festivais mais emblemáticos da Zâmbia, celebrado pelo povo Lozi para marcar a migração anual do rei para terras mais altas quando as planícies são inundadas. Durante a cerimônia, o rei Lozi navega em uma canoa monumental de aproximadamente 25 metros de comprimento, escoltada por dezenas de remadores que coordenam cada movimento com precisão, enquanto o público observa fascinado. Na proa da embarcação encontra-se um elefante gigante de madeira com vários metros de altura, símbolo de poder e proteção, que na língua Lozi representa força, sabedoria e liderança. O Kuomboka é um espetáculo de cor, música e tradição, onde a canoa transporta o rei e, ao mesmo tempo, encarna a conexão sagrada entre o povo, seu líder e o rio que dá vida às suas terras. O nome Zâmbia também tem a ver com este rio que dá vida às suas terras, pois deriva do rio Zambeze, o quarto mais longo de África, que atravessa grande parte do país e tem sido fundamental para a vida, a economia e a cultura da região durante séculos. Além do rio que dá nome a este belo país, provavelmente o principal motivo que torna a Zâmbia famosa tem um nome próprio: as Cataratas Vitória. Embora seu nome original na língua local seja Mosi ou Atúnia, que significa a fumaça que troveja, o explorador escocês David Livingstone, provavelmente o explorador mais famoso da história recente, ao visitar a região em 1855, decidiu batizá-las em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra. Hoje essas cataratas são conhecidas mundialmente por esse nome, embora muitos zambianos e locais continuem reivindicando o original por seu significado cultural e natural. Um detalhe curioso sobre Livingstone neste país é que ele passou muito tempo interagindo com grupos que não eram originários da região, como a tribo dos Kololo, invasores do sul. Essa relação influenciou a forma como ele registrou nomes e tradições locais, deixando um registro da região através de um prisma particular que misturava culturas autóctones com essas invasoras. Voltando às impressionantes Cataratas Vitória, é fácil entender por que são consideradas por muitos como uma das maravilhas naturais mais impactantes do planeta, pois não só seduzem pela sua imensidão, mas também pela sua força bruta e aparência selvagem. Um espetáculo tão indomável que o rugido da água pode ser ouvido a mais de 40 quilômetros de distância. Devido ao seu valor excepcional, tanto geológico quanto paisagístico, a Unesco as declarou Patrimônio da Humanidade. Localizadas na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, as Cataratas Vitória se formam quando o majestoso rio Zambeze se precipita por uma falha na terra, criando uma cortina de água que se estende por mais de 1.700 metros de largura e cai de uma altura de mais de 100 metros. Não são as cataratas mais altas nem as mais largas do mundo, mas combinam altura e largura de forma única, tornando-as a maior queda d'água do planeta sob esse critério. A névoa que se eleva com o impacto da água é tão densa que dá origem ao seu nome na língua Lozi, que, como já dissemos, é Mosi ou Atúnia, a fumaça que troveja.
Essa névoa sobe centenas de metros acima do solo e cria um microecossistema exuberante, com vegetação permanente, mesmo durante a estação seca. Na Zâmbia, a natureza parece ter voz própria, e Mose-o-Atunya é um exemplo disso. Muitas comunidades locais continuam mantendo vivas crenças ancestrais em que rios, árvores e montanhas não só estão vivos, mas possuem espíritos que devem ser respeitados. Para alguns, a coluna de fumaça que se eleva sem fogo é um sinal de forças invisíveis que protegem o local, integrando o espiritual com o natural em um vínculo profundo entre as pessoas e seu ambiente. Do lado zambiano das Cataratas Vitória, os visitantes podem ter experiências únicas e radicais, sendo a mais famosa a Devil's Pool, ou Piscina do Diabo. Uma espécie de piscina que se forma durante os meses de agosto a janeiro, bem na beira de um dos precipícios mais selvagens do planeta, quando o nível do Zambeze está baixo o suficiente. Essa piscina natural permite que os turistas nadem a apenas alguns centímetros da queda de mais de 100 metros, oferecendo uma experiência de pura adrenalina para quem se atreve. Para acessá-la, é obrigatório contar com guias locais experientes, que conhecem cada corrente e cada rocha escorregadia, garantindo que a aventura seja extrema, mas controlada. Os passeios custam geralmente entre 50 e 100 dólares americanos, e estão entre os mais procurados do país, já que muitos turistas tentam tirar a melhor foto ou gravar o melhor vídeo para mostrar o perigo extraordinário a que estão expostos. Uma excursão que muitos consideram justa também em termos de custo pela exclusividade da experiência. Uma realidade provavelmente mais extrema do que esta de se banhar em uma piscina à beira de um dos cursos de água mais altos e poderosos do planeta foi certamente a que viveram aqueles aspirantes a astronautas no que provavelmente foi o programa espacial secreto mais excêntrico da história da humanidade, que teve lugar neste país. O Programa Espacial da Zâmbia, ou coloquialmente conhecido como o Programa Afronauta. Uma realidade que poucos conhecem e que agora você vai descobrir. Se gostar, não se esqueça de deixar um like. Vamos começar. Era o ano de 1964. Quando um excêntrico cientista africano decidiu que a Zâmbia, um país recém-independente e com poucos recursos, poderia desafiar as grandes potências mundiais na corrida espacial. Seu nome era Edward Makuka Nkolozo, e o que ele imaginou parecia saído de um romance de ficção científica. Enviar a primeira mulher zambiana, acompanhada por 2 gatos e um missionário, nada menos que a Marte, antes que os Estados Unidos ou a União Soviética o fizessem. Para Nkolozo, seu projeto não era apenas um experimento impossível. Era, acima de tudo, uma declaração de intenções. Mostrar que uma nação jovem podia sonhar grande, competir com os gigantes do planeta e reivindicar um lugar na história da exploração humana. A excentricidade de Nkolozo não se limitava às suas ambições. Seus métodos de treinamento eram tão surpreendentes quanto arriscados. Os aspirantes a astronautas, a quem ele chamava de afronautas, eram obrigados a rolar dentro de barris ladeira abaixo, balançar amarrados a cordas para simular a ausência de gravidade ou correr com trajes improvisados enquanto tentavam manter o equilíbrio como se estivessem em órbita. Cada prova parecia uma mistura de engenhosidade artesanal, loucura e pura ousadia, projetada para fortalecer o corpo e a mente diante do desconhecido. Naqueles primeiros anos, Nkolozo chegou a contar com o apoio simbólico do novo governo da Zâmbia. Com essa pequena ajuda, ele conseguiu organizar treinamentos e reunir materiais para fabricar seus primeiros foguetes experimentais. Esses foguetes eram rudimentares, mas alguns conseguiram atingir a baixa estratosfera, o que surpreendeu aqueles que pensavam que tudo era uma farsa realizada por um cientista africano louco. Às vezes, parecia que talvez aquele sonho tão absurdo pudesse ter algo de real. No entanto, logo surgiram as fissuras. Os foguetes eram instáveis, o financiamento praticamente inexistente e os treinamentos muito perigosos para aqueles que chamavam de afronautas. Com o passar dos meses, a comunidade científica internacional nunca levou isso a sério, e o programa ficou cada vez mais isolado, relegado à categoria de curiosidade excêntrica. Mas o que nunca diminuiu foi a imaginação de Nkolozo, nem seu desejo de explorar além do conhecido.
Uma das curiosidades mais impressionantes é que Nicoloso mantinha um registro detalhado de cada tentativa, cada fracasso e cada nova ideia. Ele chegou a projetar uma nave espacial artesanal com materiais locais, na esperança de colocar sua tripulação em órbita antes de dar o salto para Marte. Embora essa nave nunca tenha decolado com humanos a bordo, alguns de seus experimentos demonstravam que, por trás da loucura, havia uma base genuína de engenhosidade técnica. Em determinado momento, Nicoloso sonhou com uma missão espacial africana financiada pelo próprio continente, sem depender dos Estados Unidos ou da União Soviética. Um projeto que, se tivesse se concretizado, teria marcado um marco histórico e simbólico. Apesar dos fracassos, a chamada Academia Nacional de Ciência, Pesquisa Espacial e Filosofia ficou como um símbolo de criatividade e ousadia neste país. Seus foguetes nunca levaram ninguém a Marte, mas o simples fato de imaginá-lo tornou o programa um exemplo inesquecível de ambição transbordante e sonhos impossíveis. Hoje, mais de meio século depois, a figura de Edward Macuca Nicoloso continua fascinando historiadores, curiosos e amantes do insólito. Sua história combina ciência, loucura, humor e esperança, lembrando-nos que a imaginação humana não tem fronteiras. E se essa história te surpreendeu tanto quanto a nós, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no Mundo Sem Censura, para não perder relatos únicos que, como você está vendo, vão te fazer descobrir o mundo como em nenhum outro lugar. Mas a Zâmbia não é só natureza extrema ou curiosidades excêntricas. É também um país com tradições profundamente enraizadas. Uma das mais conhecidas é a lobola, ou preço da noiva, que consiste na entrega de uma compensação, originalmente gado, por parte do homem e sua família à família da mulher que ele deseja tomar como esposa. Esse ritual não representa apenas um gesto de respeito, mas funciona como um pacto social e econômico entre clãs, reafirmando a importância das alianças familiares e comunitárias. Embora atualmente também possa ser pago em dinheiro, as vacas continuam sendo o principal símbolo dessa tradição ancestral. A origem da lobola remonta aos tempos em que as sociedades africanas eram organizadas em torno de clãs, e a riqueza não era medida em notas ou propriedades modernas, mas na posse de gado. As vacas eram consideradas a base da subsistência. Forneciam leite, carne, couro e força de trabalho. Ter muitas vacas não só garantia alimento, mas também prestígio e poder. Assim, oferecer vacas como dote não era apenas uma troca material, mas uma forma de demonstrar capacidade econômica e compromisso com a nova união. Na Zâmbia, a lobola não une apenas os casais, mas as duas famílias inteiras. Esse acordo ancestral fortalece a rede familiar e social, gerando confiança e garantindo a continuidade dos laços comunitários. Para os pais da noiva, receber gado significava, historicamente, obter recursos para alimentar a família ou trocar por outras necessidades, especialmente em contextos de escassez e fome. O casamento, nesse sentido, se tornava um contrato social e econômico que beneficiava ambas as partes. Uma curiosidade interessante é que há homens da Zâmbia que, segundo se conta, chegaram a ter mais de 10 esposas. Isso só é possível se eles possuírem grandes extensões de terra e, acima de tudo, gado suficiente para pagar o lobola de cada casamento. Nessas comunidades, a poligamia não reflete apenas um desejo pessoal, mas é um símbolo de poder, prestígio e capacidade de sustento. Além disso, quanto mais mulheres e vacas um homem possui, maior é seu status social e maior sua influência dentro da comunidade. O poder das vacas na Zâmbia, e em grande parte da África, é particularmente surpreendente se pensarmos no contraste com a escassez de alimentos que muitas regiões sofrem, mas também tem muita relação com isso. Onde a fome atinge, as vacas são vistas como o tesouro mais valioso. Elas representam segurança a longo prazo, capital que é transmitido de geração em geração e uma garantia contra crises. Por isso, embora possam ser consumidas para mitigar a fome imediata, muitas vezes são preservadas vivas, porque significam sobrevivência, riqueza e respeito social.
Como você pode ver neste país onde a força dos rios e a majestade de suas cachoeiras coexistem com rituais milenares, a natureza e a cultura se entrelaçam de maneira espetacular, deixando cada visitante com uma sensação de admiração e respeito pela grandeza do mundo natural e pelas tradições humanas que o habitam. Pensando nessas tradições, provavelmente a que gera mais controvérsia, ainda mais do que o lobola, e a possibilidade de ter mais de 10 esposas, é a do Xizungu, um ritual que permite que homens e mulheres mantenham relações íntimas temporárias, com a intenção de fortalecer alianças familiares ou tribais. À primeira vista, pode parecer estranho, mas no contexto cultural da Zâmbia, esse ritual é entendido como um mecanismo para garantir que os laços entre os clãs se mantenham firmes. O Xizungu é praticado em comunidades onde a unidade do grupo é considerada mais importante do que o interesse individual. É por isso que essas relações íntimas não são consideradas um assunto privado ou sentimental, mas sim um recurso social com fins práticos. Estabelecer esse tipo de vínculo significava, em sua origem, reforçar a confiança, abrir caminhos de cooperação e, em muitos casos, evitar conflitos entre famílias ou povos vizinhos. Uma das curiosidades mais marcantes é que, desde o início dessa tradição, o Xizungu não era visto como uma transgressão, mas como um ato cerimonial. Essas uniões eram temporárias e claramente delimitadas dentro do quadro cultural, de modo que não geravam ciúmes ou rupturas nas relações matrimoniais permanentes. Pelo contrário, podiam ser motivo de prestígio e reconhecimento, pois mostravam a capacidade de uma pessoa de contribuir para o bem-estar de sua comunidade por meio de alianças mais estreitas. Esse tipo de prática, muito controversa para a maioria de nós, não o é tanto em outras sociedades, como, por exemplo, entre alguns grupos Inuit no Ártico. Entre eles, está documentada a antiga prática de compartilhar o parceiro como um gesto de hospitalidade, pela qual, ao receber um visitante, era oferecida a possibilidade de intimidade com a esposa ou o marido do casal. Para eles, essas práticas não eram vistas como traição, mas como um ato de confiança e respeito, que também serviam para reforçar os laços em comunidades onde a cooperação era essencial para sobreviver em um ambiente tão hostil. Da mesma forma, entre os Imba da Namíbia, um povo seminômade do deserto, existe o costume conhecido como Okujepisa Omukazendu. Consiste em um homem, como demonstração de amizade ou confiança em relação a um convidado próximo, oferecer temporariamente a companhia de sua esposa. Nesse contexto, o gesto não só reforça a relação entre os homens envolvidos, mas também é uma forma de demonstrar generosidade, abertura e prestígio dentro da comunidade. Como você pôde ver, embora o Xizungu tenha seu próprio marco simbólico e cerimonial na Zâmbia, é possível encontrar tradições com certa semelhança em lugares tão distantes como o Alasca ou a Namíbia. Em todos os casos, o que aos olhos externos pode parecer estranho ou controverso, na verdade responde a uma lógica interna de aliança, coesão e sobrevivência comunitária em ambientes extremos, onde o íntimo deixa de ser apenas privado e se torna uma ferramenta para garantir a harmonia e a continuidade do grupo. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: quantas vacas estarias disposto a oferecer por uma mulher ou quantas achas que vales? No teu caso, achas que poderias conviver com 10 esposas ou manter relações temporárias para ajudar a reforçar os laços comunitários? Pausa o vídeo e deixa seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este, então, obrigado. Além dos motivos que você conheceu, o Xizungu também tem um forte componente simbólico e pedagógico. Em muitos casos, esse ritual estava ligado a cerimônias de iniciação, onde os jovens aprendiam não só sobre a vida adulta, mas também sobre o papel que desempenhariam na coesão do grupo. Através desses encontros, eram transmitidos valores como generosidade, lealdade e responsabilidade para com o clã. Dessa forma, a intimidade não se reduzia ao aspecto físico, mas adquiria um valor espiritual e social. O mais curioso é que, ao contrário do que se poderia pensar de fora, essas práticas não estavam relacionadas à libertinagem
ou a falta de normas. Muito pelo contrário, o Xingu era regulado por um conjunto de regras rígidas e só era realizado em momentos e espaços determinados, geralmente acompanhado de cantos, danças ou símbolos que reforçavam seu caráter ritual. Era, em essência, uma forma de transformar o íntimo em uma ferramenta de paz social e equilíbrio comunitário. Hoje em dia, embora o Xingu continue vivo em algumas zonas rurais da Zâmbia, sua prática diminuiu muito devido à influência da modernidade, da religião e das transformações sociais, mas continua sendo um exemplo fascinante de como as comunidades humanas encontraram, ao longo da história, caminhos surpreendentes para unir famílias e garantir a estabilidade de seu mundo, algo mais comum em sociedades que vivem em ambientes tão extremos. Ambientes tão extremos que tornam possível a existência de formigueiros tão grandes quanto edifícios inteiros. Na Zâmbia, especialmente nas savanas do sul e centro do país, encontram-se cupinzeiros gigantes que podem atingir alturas de 10 metros ou mais. Esses colossos de terra e argila parecem torres naturais que surgem do solo como se fossem construções humanas. Mas na verdade são o resultado de séculos de trabalho coletivo de milhões de pequenas operárias. Os cupinzeiros gigantes da Zâmbia não são apenas um espetáculo visual impressionante. Eles cumprem funções essenciais para o ecossistema. Eles atuam como centros de ventilação natural, regulando a temperatura e a umidade em seu interior, o que permite que os cupins sobrevivam mesmo em climas extremamente quentes e secos. Além disso, essas estruturas favorecem a aeração do solo, facilitando a filtragem da água e o crescimento da vegetação ao redor. Uma curiosidade interessante é que alguns dos cupinzeiros maiores podem ser tão densos e resistentes que sobrevivem até mesmo a inundações ou incêndios. Sua construção interna é cuidadosamente organizada em câmaras e túneis com ventilação cruzada, o que mantém condições estáveis para a colônia durante todo o ano. Os cientistas estudam esses sistemas para se inspirar na arquitetura humana sustentável e na climatização natural. Por exemplo, o edifício Eastgate Center em Harare, Zimbábue, usa um sistema de ventilação inspirado nesses cupinzeiros para manter temperaturas estáveis, sem a necessidade de ar-condicionado tradicional. Esse edifício, projetado pelo arquiteto Mick Pierce, consegue economizar até 95% de energia em climatização graças à ventilação passiva. Além disso, outras construções modernas recorrem a técnicas semelhantes de circulação de ar natural, isolamento térmico e estruturas adaptativas baseadas no estudo desses cupinzeiros, especialmente em edifícios que buscam eficiência energética em climas quentes e úmidos. As cupins construtoras não trabalham aleatoriamente. Seu esforço é o resultado de uma hierarquia social muito organizada que certamente o surpreenderá. As colônias de térmitas são compostas por operárias, soldados e o casal reprodutor, cada grupo com funções claras. As operárias são responsáveis por construir e manter os túneis e câmaras. Os soldados defendem a colônia e os reprodutores garantem a sobrevivência da espécie. As operárias transportam terra misturada com saliva e matéria vegetal, moldando com precisão as paredes e tetos desses enormes cupinzeiros. Esse trabalho coletivo tem um objetivo vital: proteger a colônia de predadores e condições ambientais extremas, garantindo ao mesmo tempo a ventilação e o controle de temperatura para os ovos e larvas. Assim, como você pode entender, cada cupinzeiro é uma máquina biológica perfeita, construída com materiais naturais, mas com uma engenharia que rivaliza com os melhores projetos humanos. Outro fato surpreendente é que, além de proteger os cupins, esses cupinzeiros gigantes servem de refúgio para outras espécies. Aves, répteis e até pequenos mamíferos usam essas construções para fazer ninhos ou se esconder de predadores. Em alguns casos, foram observados pequenos raposas, mangustos e até cobras aproveitando as câmaras internas para criar seus filhotes. Curiosamente, algumas tribos e comunidades zambianas aproveitam esses cupinzeiros, pois sabem que aqui podem se esconder animais que podem caçar. Realidades que certamente surpreendem a mais de um se observar uma pessoa entrando em uma dessas cavidades
para tirar enormes cobras ou animais selvagens. A presença desses enormes formigueiros se explica por vários fatores. A Zâmbia tem solos argilosos adequados para a construção, vegetação suficiente para alimentar as colônias e um clima que permite a atividade constante dos cupins. As colônias trabalham dia e noite, adicionando lama e matéria vegetal, reparando danos e ampliando a estrutura, o que lhes permite crescer durante décadas até atingirem proporções monumentais. Descobrir a Zâmbia e ter a sorte de caminhar perto desses gigantes naturais é como estar em outro planeta ou em um mundo passado parado no tempo. Uma paisagem tão incrível que inspirou lendas locais e mitos sobre espíritos da floresta ou criaturas mágicas que vivem dentro dela. Um lembrete de que, na Zâmbia, a natureza tem formas que surpreendem e fascinam, desafiando nossa imaginação sobre o que é possível no mundo natural. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como pode visitar este país tão selvagem e alucinante. Por isso, no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo para que você possa aproveitá-lo ao máximo ou alimentar seu desejo de conhecê-lo algum dia. A Zâmbia é um dos países mais seguros da África e, além disso, um dos mais baratos do mundo para viajar. De acordo com o Índice Global de Paz de 2025, ocupa o 5º lugar na África e o 57º lugar mundial em termos de segurança, o que significa que é mais seguro do que países como Itália, México, Índia ou Estados Unidos, oferecendo aos viajantes uma experiência tranquila, mesmo em um continente conhecido por certos desafios de segurança. Quanto ao custo de vida, a Zâmbia está entre os países mais baratos da África, permitindo que os viajantes desfrutem de experiências únicas sem gastar uma fortuna. Chegar à Zâmbia é relativamente fácil. Da América, os cidadãos americanos não precisam de visto para estadias curtas. Só precisam de um passaporte válido por pelo menos 6 meses e com 3 páginas livres. Da Europa, a maioria dos cidadãos da União Europeia também não precisa de visto, embora seja conveniente verificar os requisitos específicos de cada país. Para aqueles que precisam de visto, o visto de entrada única custa $25. É fácil e barato se locomover pelo país. Você pode alugar um carro em cidades como Lusaka, Ndola, Kitwe ou Livingstone, ou usar ônibus e micro-ônibus que conectam as principais cidades e parques nacionais. Entre os lugares imperdíveis estão as Cataratas Vitória, uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. Os cupinzeiros gigantes e as aldeias de várias tribos, que permitem conhecer mais de 70 culturas locais com tradições únicas e fascinantes. A Zâmbia também é conhecida por oferecer safaris entre os mais seguros e econômicos da África. Os preços dos safaris começam em torno de $300 por pessoa por dia. Os parques mais destacados incluem South Luangwa, Lower Zambezi e Kafue, onde você pode ver elefantes, leões, zebras e muitas outras espécies em seu habitat natural. Quanto ao custo de vida, um quarto duplo em um hotel de médio porte pode custar entre $20 e $30 por noite. E uma refeição para 2 pessoas em um restaurante local varia entre $10 e $20. Para aproveitar ao máximo sua viagem, é importante lembrar que a moeda oficial é o kwacha zambiano, que o inglês é o idioma oficial, e que são recomendadas vacinas como a da febre amarela e precauções contra a malária. A gente do Mundo Sem Censura espera que esse vídeo tenha sido tão interessante para você quanto foi pra gente e tenha ajudado você a descobrir a Zâmbia, uma das joias mais selvagens e desconhecidas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como esses. Ou como este vídeo que você pode ver agora para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele. Você vai gostar.